Fala galera, mais um videozinho aí de política, porque é aquela história que política, futebol, religião não se discute, que lá esquece, você tem que discutir, tem que conversar, porque senão esse país não sai dessa merda aqui, cara. O Brasil é um país de terceiro mundo, mas poderia ser primeiro, um país que tem tudo para ser primeiro mundo, é para ser melhor que os Estados Unidos isso aqui. Não tem catástrofe natural quase, não tem furacão, terremoto, mas tem a política nossa, né? E tem esse povo, que pelo amor de Deus, esse povo aí envergonha a gente. Enquanto ficar nessa briguinha de direita e esquerda, nós contra eles aí, não vamos sair da merda, cara. É ladeira abaixo. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos aí. Esse já, acho que é o meu segundo vídeo que eu tô fazendo agora, tô aprendendo ainda. Me desculpe aí pelo meu estúdio aqui, que é tudo adaptado. Tô morando na minha água aqui de madeira, tô construindo na frente, mas pra frente talvez eu tenha uma peça melhor pra fazer uns vídeos melhor. Mas o importante é a mensagem, né? E daí eu queria conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Sobre nossos patriotas. Família Bolsonaro, a família mais patriota que existe. Deus, pátria, família. Pra vocês que acreditam nisso, os patriotas aí que acreditam nisso aí, pelo amor de Deus, né, cara? Já deu, né? Não tem nada disso aí não, cara. Esquece. Não é patriota, não é Deus, não é pátria, não é família, cara. Não é nada disso aí não. Se você não vê é porque você não quer. Você vai ser o último a entender isso aí? Você aí vai ser o último a entender? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é patriotismo. O senador Flávio Bolsonaro disse que só será possível negociar as tarifas com os Estados Unidos se, aqui no Brasil, o projeto da anistia for pautado pelo Congresso Nacional. Primeiro passo. Nós estamos refém, o Brasil inteiro está refém numa quadrilha, porque essa família aqui, pelo amor de Deus, é uma família, né? Nós estamos refém desses caras agora, que estão negociando aí as tarifas do Trump por anistia. Porque o papaizinho dele vai pra cadeia, aquele vagabundo, canalha, covarde, lixo, verme. Bolsonaro, já falei, cara. Bolsonaro é a pessoa que eu mais odeio nesse mundo, cara. Eu nunca vi ninguém tão covarde, tão sujo que esse cara. Abandonou todos os amigos dele pra trás, cara. Pessoal de direita mesmo, pessoal que acreditou no plano de governo dele lá em 2018. Eu votei nele em 2018. Votei, mas em 2019 eu já vi que tinha feito besteira. Daí quando o Sérgio Moro saiu do governo, então, daí eu percebi que não tinha mais jeito. E o interessante, sabe o que é? É que os patriotas ficaram do lado do Bolsonaro e contra o Sérgio Moro. Vocês lembram disso, né? Sendo que o Sérgio Moro tinha prendido o Lula e o Bolsonaro foi um dos caras que ajudou a soltar o Lula e eleger o Lula. Como é que pode isso? Isso não é paixão. Isso aí não tem razão aí, cara. Não tem razão. Foi pensado com o rabo. Não foi pensado com o cérebro. Porque imagine, cara. O cara que prendeu o Lula de herói passou a traidor. De um dia pro outro. E o cara que ajudou a soltar o Lula e fez um governo tão ruim, tão merda que o Lula voltou, esse cara virou herói. Dá pra entender isso? Cara, é ridículo, é surreal com esse país. Isso prova que o patriota nunca foi patriota de verdade. Ele é só apaixonado por político, só. Ele fez tudo aquilo que eles culpavam lá, os petistas, fazer pro Lula naquela época lá, que o Lula estava preso, ele dá boa noite, presidente. Logo, logo eles vão estar fazendo a mesma coisa pro Bolsonaro, boa noite, Bolsonaro. Porque eles são patriota. Cara, vocês nunca foram patriota. Vocês nunca foram e nunca vão ser enquanto defender esse tipo de gente aqui, ó. Olha isso. Esse lixo aqui, ó. O Brasil tem que dar para os Estados Unidos é aprovar uma anistia ampla, geral e restrita que o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, tá vendo aí? Acredito eu, tenha votos suficientes para que seja aprovada. Isso só não acontece hoje por pressão, especialmente de Alexandre de Moraes. E mais uma evidência de como é que hoje... Os caras elegeram Alexandre de Moraes como inimigo. Sendo que o próprio Bolsonaro foi contra lá atrás, ele, em vez de sancionar a lei, ele vetou a lei dos votos lá, monocrático do STF,
que diminuir os poderes deles lá. Esses caras são tudo canalha, cara. Você que não acredita na família Bolsonaro, cara, faz um tratamento psiquiátrico, cara. Psicológico lá, sei lá. Você tem problema, cara. E eu falo isso pra minha família também, pros meus irmãos. Todos os meus irmãos, irmã, sobrinho, tudo bolsonarista de merda. Por mais que você esfrega a verdade na cara dele, você pega a notícia ali, esfrega na cara dele. E ele faz uma manobra ali, uma ginástica mental, e consegue defender o cara ainda. Pra você ter uma ideia do que acontece, eu vou votar, Partido Missão, tá saindo aí, do MBL. Aquela rapaziada ali eu boto fé. Só tem cara honesto ali, não tem nenhum corrupto. E... cara, só você ver lá o que o Kim Kataguiri faz no Congresso lá, cara. Que é fantástico, cara. Mas se você vai falar do Kim Kataguiri pra uma família que nem a minha lá mesmo, cara, o cara critica o Piá e defende o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro ficou 30 e poucos anos lá, cara. Eu acho que provou uma lei que nem sei que porcaria que ele fez lá, cara. 30 e poucos anos, cara. Enquanto o povo tá aí se fudendo. Trabalhando aí na escala 6x1. Pra ganhar uma mixaria, não tem dinheiro. Dinheiro não dá pra pagar nem as contas, cara. Piazada nunca vai conseguir comprar um apartamento, um terreno aí, cara, com esse dinheiro aí, cara, com salário. Subemprego. Paga um mal pra caramba, exige um monte. Trabalha que nem um lazarento. Anda um monte de ônibus pra chegar no emprego, pra voltar. Vive pro emprego e não ganha nada. Não sai da miséria, cara. Um país que era pra ser primeiro mundo. Não tem investimento em tecnologia. Daí esses vagabundos aqui, ó. Não há independência, autonomia entre os poderes. Em vez de ajudar o país, isso não pode continuar acontecendo no nosso Brasil. Tá agindo contra o país. A sua parte e aprovar essa anistia ampla, geral e restrita o quanto antes, porque ele quer. Tá vendo aí? Esses caras são brasileiros ou são americanos? O cara vai lá para os Estados Unidos, começa a incentivar o pessoal daqui para lá, para ir embora, que lá é mais fácil. E os empregos vai ser perdido aqui, por causa dessas tarifas. E o agronegócio vai levar as fazendas para lá também, as indústrias, o agronegócio vai ir embora, as fazendas, tudo. Cara, não tem. Consegue entender isso? Qual que é a ideia, cara? Começa a pensar na tua família, cara. Pensa na tua família, cara. Daqui 10, 20 anos, como é que vai ser para teus filhos e netos trabalhar? Você já pensou, parou para pensar nisso? A automação tá aí, cara. A inteligência artificial tá moendo. Os empregos vão diminuir. Vão exigir mais qualificação. E você tá aí sonhando com o Bolsonaro ainda. Com a família Bolsonaro. Esse lixo passou 4 anos de férias. Andando de moto, jet ski. E não vem me dizer que você não sabe que é mentira, porque você viu, cara. Todo dia era um inferno novo na televisão. Era uma intriga, era um inimigo. Todo dia era aquele inferno. Lembra? Na pandemia, esse vagabundo matou milhares, cara. Deixou de comprar o único remédio que ia salvar as vidas, cara. Ia acabar com a pandemia. E não veio dizer que você não sabia, porque você sabia que ele queria a imunidade de rebanho, sabia? É claro que você sabia, né? Imunidade de rebanho, você sabe o que é, né? Todo mundo se infectar para todo mundo ficar mais resistente à doença. Olha só que ideia de gênio, cara. Mas daí veio a cloroquina, né, cara? Outra coisa de gênio também, que nenhum médico no mundo sabia que a cloroquina era tão boa, mas o Bolsonaro sabia. E você acreditou, né, cara? Você que acreditou, incentivou, defendeu esse cara, você foi conivente com a morte do seu pessoal aí, cara. Quanta gente tá passando necessidade até hoje aí, que perdeu seu provedor da família, que era o mais velho, que foi os que mais morreram, cara. E você aplaudiu, minha família de merda, meus irmãos de merda, canalhas, aplaudiram. E alguns deles se vacinaram. Hipocrisia maldita, cara, gente que não presta. E tá aí, ó, depois de 4 anos, o cara quebrando o Brasil, entregou na mão do Congresso, deixou que se lascasse tudo, cara. Agora, os outros, até agora aqui, em vez de fazer uma oposição decente, uma oposição de projeto bom aprova, ajuda, vota junto, projeto ruim derruba. Não, a oposição é isso aqui, cara. Queimar o Brasil de novo, arrebentar com o povo de novo, junto com um país de fora aí, uma potência que nos Estados Unidos, para botar tarifa no Brasil, no nosso rabo, hein? No rabo de você, patriotinha. Você que ficou lá que nem um retardado lá, marchando lá, lembra das manifestações, cara? Que papel de ridículo, hein, cara?
Você que ficou lá com o celularzinho pra cabeça, lá pros extraterrestres. Você que ficou cantando hino pra pneu, cara. Olha só, bicho. Pelo amor de Deus, cara. É surreal isso aí, cara. Eu teria vergonha de olhar pra minha família, pro meu filho, cara. Depois daqueles papelão lá, cara. Ficar chorando, gritando, eu te amo, presidente. Cara, bando de canalha, cara. Esse cara lá, você caiu nessa conta aí, cara. E eu ainda torço pra você ter sido enganado. Porque se você não foi enganado, você se identificou com o cara, bicho, aí não tem salvação pra você, cara. E aí a gente tá sujeito a esse tipo de coisa aqui, cara. O cara 3 semanas ameaçando nós. entra em vigor O patriota. essa tarifa de 50% Ó, sobre os produtos brasileiros que são exportados. ou você solta meu papaizinho, não prende meu papaizinho bandido, E como eu disse, eu não ou vai vejo continuar as como tarifas. perder nenhuma negociação dessa. Tá entendendo? Sempre se senta à mesa, se conversa, só que infelizmente não Se vejo com isso aqui, nem a possibilidade, nem a responsabilidade. se com esse tipo de coisa você não continua defendendo sua família, cara, isso é uma prova total de que você não é patriota e nunca foi. Porque você está defendendo uma família de bandido que está usando o país de fora para interferir diretamente contra o nosso país, contra o próprio povo aqui, cara. Se isso aqui para você não cair na ficha, não tem mais o que fazer com você, cara. Tá entendendo? Então por isso que eu tô te falando, cara. Esquece família de bandido. Esquece Lula. Porque votar nos mesmos, insistir na burrice, cara, isso aí é burro, cara. Achando que vai ter um resultado diferente, não vai, cara. Eu tô aqui, vou fazer campanha que eu puder ajudar pelo partido Missão do MBL. E vamos ver quem que eles vão colocar ele candidato à presidência, eu vou votar nele. Porque a nossa única salvação é essa piazada aí, cara. Ou se eu vou ficar a vida inteira votando na mesma raposa velha que tá lá moendo, comendo, destruindo o povo aí, cara. Chorando, cara de bandido, cara. Puta que pariu, cara. Tudo que os patriotas falaram que os petistas faziam pro Lula lá, eles estão fazendo pro Bolsonaro agora, cara. Mesma bosta. Daí você fala que o cara é ladrão, não tem prova. Mesma coisa que os petistas falam pro Lula, não tem prova. Você pode ter 1000 evidências ali que já vale como prova, mas o cara fala que não. Entendeu? É a mesma história sempre, cara. Só muda o autor aí, muda o político aí de estimação, mas a história se repete. Agora, se você pensa na tua família, no teu filho, no teu neto, vamos começar, pensa aí, cara. Consegue? Faz um exercício mental. Eu sei que já derreteu o teu cérebro com tanta informação falsa em WhatsApp aí. Mas pensa nos teus filhos, cara, que 10, 20 anos, como é que vai ser pra eles aí, cara, teus netos, cara. Você não consegue pensar? Pensa no teu sangue, cara, pensa no teu sangue. Entendeu? E vamos tentar melhorar esse país, votar em gente que presta aí, cara. Que não seja envolvido em corrupção. Que não fez ainda, se já foi presidente e não prestou, por que votar no cara novo? Quem entregou o governo pro Lula foi o próprio Bolsonaro, cara. Você não percebe isso? O cara estendeu o tapete vermelho pro Lula, cara. O ministro que ele botou lá no STF votou a favor do cara lá, da inelegibilidade do cara, pro cara voltar a ser elegível. Entendeu? E tem vídeo do próprio Bolsonaro lá defendendo o voto do cara lá, cara. Defendeu até o próprio Lula, na verdade. Então, você só não vê a verdade porque você não quer. Você gostou do sonho lá de ser patriota lá, e o Bolsonaro vindo no cavalo branco lá, aquele boca de cu lá, aquela boca de merda lá, xingando um monte, valentão pra caramba, quando era presidente, né, cara? Agora tá que nem uma cadelinha aí, ó, correndo pro hospital toda hora, chorando pra lá e pra cá. Puta, que homem, que frouxo, cara. Engraçado que vocês gostam da versão valente dele, mas depois vocês adoram a versão fresco dele também, né? Vocês não sabem o que vocês querem, né, cara? Na verdade, vocês queriam mesmo era um político pra adorar e acharam essa bosta ali, né? Assim como os petistas tinham o Lula, vocês têm o Bolsonaro. Você não tem noção da decepção que foi a minha família, cara. Por causa dessa raça, desse vagabundo aqui, ó. Dessa família aqui. Do Bolsonaro. Então é o seguinte, cara. Então a ideia é essa aí, entendeu? Tentar conscientizar aí e acreditar que essa piazada do MBL vai fazer diferente. A gente vai cobrar se não fizer também. O que a gente puder, a gente cobra. Só que eu também não tô esperando santidade aqui não, cara. Não sou que nem o Nando Moura lá, que era amigo dos caras lá, depois virou um inimigo de merda lá, hipócrita pra caramba, exigindo que os caras fossem santos,
coisa que ele é um bosta, ele quer que os outros sejam santos, não tenha defeito nenhum. Não é assim que funciona. Só que quando fizer errado tem que cobrar, e quando fizer certo tem que elogiar. Então a ideia é essa. Me desculpe se eu ofendi alguém aí, cara. Se achar ruim, pode xingar no comentário, não tem problema nenhum. Se gostou do que eu falei aí, compartilha. Se não gostou, compartilha com o teu inimigo daí. E vamos que vamos, né? Vamos tentar mudar esse país para nossos filhos e netos aí. Porque continuar adorando político aí, cara. E política e religião no Brasil é uma coisa só, né? Por isso que eu não acredito em nada disso aí, entendeu? Religião pra mim não existe, céu e inferno não existe. E os países mais religiosos que tem são os que estão mais fodidos. Entendeu? Então, começar a repensar inclusive na parte da religião tua aí. Porque meus irmãos ali são tudo religiosos ali. E olha a merda que são. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo aí. Deixa um like, se inscreve aí. E até a próxima.